Textos diversos. Introdução ao módulo. Neste módulo, vamos abordar diversos tipos de textos, nomeadamente SMS, postal, carta, familiar e formal e e-mail. O domínio das características e das formas de produção deste tipo de textos é muito importante para uma boa comunicação interpessoal. Para além de um bom domínio da língua, implica também um bom uso de tecnologias de informação e comunicação no seu dia a dia. Associado a estes textos, vai aprender a abreviar palavras, a desenvolver a capacidade de selecionar e utilizar adequadamente as formas de tratamento e diferentes classes de palavras, designadamente substantivos, adjetivos, advérbios, artigos e verbos, sistematizar as regras do uso de maiúsculas, ampliar o seu vocabulário através da derivação. As atividades deste módulo visam habilitá-lo a produzir diferentes tipos de texto, nomeadamente SMS, postal, carta, e-mail, respeitando as especificidades de cada um dos textos. Utilizar adequadamente formas de tratamento. Espera-se que ao terminá-lo, você reescreva um SMS formal ou informal compreensível. Responda a um SMS de forma correta, abrevie palavras de forma adequada, redija um postal tendo em conta a sua estrutura e ao destinatário indicado, produza corretamente cartas formais e informais, selecione adequadamente as formas de tratamento de acordo com o interlocutor, classifique morfologicamente palavras determinadas em frases, use adequadamente a letra maiúscula na escrita de nomes próprios de entidades públicas e no início de período, escreva um e-mail formal seguindo as suas características e estruturas. Use e acentue devidamente os verbos vir e ter e seus derivados. Faça nominalizações a partir de verbos e nomes, usando a derivação por sufixação e a regressiva. Amplie o seu vocabulário recorrendo à sinonímia e à formação de palavras por derivação sufixal e por composição. Textos diversos. E-mail. Escrita. Vai começar esta aula por escrever um e-mail para o seu formador. Espera-se que por estas alturas já tenha um endereço eletrônico que funcione e que saiba escrever no computador. Se não o sabe, peça ajuda a algum colega seu. Não peça que ele escreva o seu e-mail. Peça que ele lhe ensine a usar o computador para escrever um e-mail. Lembre-se que não se aprende a nadar fora da água. Escreva e fique à espera para ver o que vai acontecer. Texto. Para candidaturas@colégio.com. Assunto: Carta de Candidaturas. Necessidades Educativas Especiais, TET. Excelentíssima Senhora Diretora de Recursos Humanos, chamo-me Adriana Januário Lipanga, jovem graduada do curso de Professores Primários pelo Instituto de Formação de Professores de Xitima. Venho submeter a minha candidatura à vaga de professora coordenadora de ensino especial publicada no Jornal Notícias de 21 de novembro de 2017, de onde obtive o seu endereço. Terminei os meus estudos em 2013 com média de 16 valores, depois de estagiar na escola primária da Vila de Xitima, onde participei na introdução do ensino a crianças com necessidades educativas especiais. Ao terminar, trabalhei em Chimoio,
numa escola orientada para o atendimento de crianças com deficiência motora e auditiva, integrando o grupo de professores que ensinava crianças com necessidades educativas especiais. No ensejo de saber mais sobre educação especial, entre 2014 e 2015, fiz uma formação à distância relacionada com a educação de crianças sobredotadas e concluí com a média de 17 valores. Durante o meu curso e nos anos seguintes, adquiri e desenvolvi sensibilidade, conhecimentos e competência em matéria de formação de crianças com necessidades educativas especiais que gostaria de colocar ao serviço do vosso estabelecimento escolar. Desse modo, juntar-me a um projeto muito aliciante. Anexo o meu CV, o certificado do curso à distância aqui mencionado, o diploma de curso de professores primários e 2 cartas de recomendação. Disponibilizo-me para fornecer informação adicional por qualquer meio referente ao meu percurso, capacidades e interesses profissionais. Agradeço desde já a atenção que me dispensou ao ler esta candidatura. Atenciosamente, Adriana Januário Lipanga. 88 34 54 25 6 ou 89 67 59 08 1. adriana.lipanga@escolares.com. Compreensão do texto. Exercícios. Responda por escrito ao seguinte questionário. 1. Qual é o objetivo deste e-mail? 2. Como é que a autora soube da existência da vaga? 3. Em que baseou a sua candidatura para a vaga? 4. Na sua opinião, a remetente está qualificada para a vaga? Por quê? 5. O que caracteriza a escola de Chimoio, onde lecionou logo após a sua formação? 6. Pode-se dizer que a candidata submeteu-se à formação contínua. Copie do texto a passagem que comprova este fato. 7. Quais são os documentos que podem comprovar as suas afirmações quanto às qualificações da matéria em questão? Gênero textual. Ficha informativa. Todos nós sabemos que o e-mail se tornou numa forma bem popular de enviar documentos, solicitações, currículos, escrever qualquer tipo de assunto e para todos os tipos de ocasiões e pessoas. Embora tenha semelhanças com carta, há algumas diferenças que convém conhecer e respeitar. Dentre elas, é que o e-mail exige o uso de um meio tecnológico digital, tablet, telemóvel, computador e a existência de 2 contas de endereço eletrônico para correio. Basicamente, existem 2 tipos de e-mail. Informal, para amigos, familiares. É informal. Poderá ser para abordar assuntos triviais. Usa uma linguagem simples e corriqueira. Formal, para o chefe, colegas. Poderá ser para enviar alguma solicitação, candidatura para vaga de trabalho ou bolsas de estudo, dar alguma informação. E-mail formal. Características: concisão, clareza, correção em termos de língua, composto por 5 parágrafos com máximo e cada parágrafo com cerca de 5 linhas. Um bom e-mail formal convida uma resposta. Finalidade: candidatura a empregos, contactos com empresas, envios de candidaturas espontâneas, envio de documentos diversos, incluindo o currículo vitae, troca de informações.
Requisitos para escrever um bom e-mail: bom domínio de gramática, ortografia impecável, vocabulário vasto e preciso, capacidade de ordenar adequadamente as palavras, capacidade de revisão e correção no final. Tal como nos outros tipos de textos, estes requisitos são muito importantes, sobretudo no e-mail de candidatura a emprego. Imagine apresentar-se com erros crassos. A possibilidade de vir a ser aceite para a vaga diminui. Explore o corretor ortográfico e gramatical acoplado a boa parte das redes de correio eletrônico, como Gmail, Hotmail e muitos outros. A. Escrevendo um e-mail formal. 1. Para começar, deve ter um endereço de e-mail. Este endereço eletrônico deve ser também formal, nome pessoal verdadeiro e neutro, com ou sem apelidos, nome de família, mas nunca alcunhas nem gracinhas, evitando-se números ou frases. Pode usar hífens e sublinhados para garantir um nome mais formal. Paula.novunga, assumate-satar, Luís-Jaquibo, Ao criar o seu endereço, se já houver outras pessoas com o mesmo endereço, pode conjugar o seu primeiro nome com iniciais ou abreviaturas do apelido. paula.nuv, assumate-sat, luís-jt, ou novunga.paula, satarasumate, 2. Iniciar o e-mail colocando o assunto que o leva a escrever na linha correspondente. No espaço reservado ao corpo da mensagem, escreva uma saudação adequada recorrendo a títulos formais: senhor, senhora ou doutor. Em caso de não conhecer a pessoa para quem escreve, use saudações como olá, bom dia. Qualquer uma destas exige uma vírgula ou 2 pontos. Iniciar o primeiro parágrafo, que serve para você se apresentar: nome completo, nacionalidade, nível acadêmico e curso. Sou professora primária graduada em 2015 pelo IFP da Namaja. Dizer por que motivo está a escrever o e-mail. Explicar como conseguiu o endereço eletrônico do destinatário se não conhece a pessoa. Obtive seu endereço através do anúncio publicado no Jornal Oriente de 21 de novembro de 2017. Continuar com os restantes parágrafos. Nos parágrafos seguintes, explique melhor o seu assunto numa mensagem curta, indo diretamente ao assunto, mencionando os aspectos que julgar relevantes, evitando artifícios e ornatos. Despedida. 1. Use termos formais, tais como atenciosamente ou com os melhores cumprimentos. 2. Assine com o seu nome completo e indique cargo e telefones se julgar adequado. B. Anexando documentos ao e-mail. Sempre que enviar documentos anexos ao e-mail, informe no corpo da mensagem e deve listar estes documentos. Dê nomes adequados aos documentos que anexa ao e-mail. Por exemplo, não faz sentido enviar um documento com o nome Adriana, se você assim se chama. Pode indicar CV, declaração de honra, certificado, consoante o caso. Nunca envie documentos que não sejam acompanhados por alguma mensagem. C. Revisão. Para terminar o e-mail formal, faça revisão de tudo novamente. Procure e corrija erros escondidos. Facilita muito ler o texto em voz alta.
Vocabulário. Ficha informativa. Muitas vezes, para apresentarmos o assunto de um e-mail, valemos-nos de nominalizações, isto é, precisamos de derivar nomes a partir de verbos ou outros nomes, e isso é possível por duas vias. 1. Derivação regressiva. Forma nomes a partir de verbos, retirando-lhes segmentos. Normalmente, são palavras pertencentes à classe de nomes abstratos e o seu significado implica ação, com o significado de ato ou efeito de verbo. Ensino, ato ou efeito de ensinar. Estudo, ato ou efeito de estudar. Estágio, ato ou efeito de estagiar. 2. Derivação sufixal. Derivação com sufixos nominais, indicando ação ou resultado a partir de um outro nome ou de verbos. Sufixos nominais comuns, indicando ação ou efeito. A. Que se juntam a um nome. Sufixo. Ada. Exemplos de nomes: dente, dentada, palma, palmada. Mais exemplos: pedrada, pincelada, semanada, paulada, chinelada. Sufixo: agem. Exemplos de nomes: peso, pesagem. Mais exemplos: lavagem, folhagem, carruagem. Sufixo: aria. Exemplos de nomes: grito, gritaria, pirata, pirataria. Mais exemplos: pescaria, doçaria, feitiçaria, calmaria. B. Que se juntam a um verbo. Sufixo: ão. Exemplo de nomes: puxar, puxão, raspar, raspão. Mais exemplos: rasgão, arranhão, pregão, evolução, fundição. Sufixo: são. Exemplo de nomes: durar, duração, admirar, admiração. Mais exemplos: fixação, salvação, invenção, tradução. Sufixo: ura. Exemplos de nomes: pintar, pintura. Mais exemplos: secura, tortura, mistura, fartura. Sufixo: são. Exemplo de nomes: agredir, agressão, suprimir, supressão. Mais exemplos: permissão, emissão, confissão. Sufixo: mento. Exemplos de nomes: jurar, juramento, casar, casamento. Mais exemplos: descobrimento, provimento, sofrimento, embelezamento, fornecimento. Sufixo: nsan. Exemplos de nomes: vingar, vingança, crer, crença. Mais exemplos: esperança, lembrança, pertença, desavença. Sufixo: nsia. Exemplos de nomes: importar, importância, relevar, relevância. Mais exemplos: valência, tolerância, distância, exigência, vigilância, residência. Exercícios. 1. Partindo das palavras que se seguem e que foram usadas no texto, forme substantivos para enriquecer os exemplos do quadro anterior. É possível que algumas admitam duas formas: formar, submeter, candidato, coordenar, publicar, obter, participar, introduzir, candidatar, educar, estabelecer, conhecer, desenvolver, atender, referir, orientar,
integrei, relacionar, concluir, colocar, recomendar, disponibilizar, informar, agradecer, terminar, dispensar. 2. Use 5 das palavras que adicionou em frases bem construídas. Funcionamento da língua. Ficha informativa. Publicada no Jornal Notícias de 21 de novembro de 2017, de onde obtive o seu endereço. O verbo obter deriva de ter e há regras importantes a respeitar sobre os verbos ter e vir e seus derivados. Conjugam-se da mesma maneira o verbo ter e seus derivados: ater, conter, deter, manter, obter, reter, suster. Eu tenho um diploma avançado. Que vantagens obtenho com isso? A Mariana obteve 15 valores no exame de pedagogia. A polícia deteve os 5 indiciados de crime de burla. Tenham atenção ao escrever. Retenham esta regra. Não nos contivemos. Desatamos a correr de emoção. Detivemos-nos logo que ouvimos o toque. Igualmente, o verbo vir e seus derivados, advir, intervir, provir, convir, conjugam-se do mesmo modo. O Lázaro veio da Muidumbe e interveio para apresentar o programa. Convinha que viesses mais cedo. Aquele feijão todo provinha de Quamba. As meninas já não têm receio de jogar futebol e intervêm mais nos debates da turma. Ortografia e pronúncia. Ficha informativa. Verbos ter e vir e seus derivados. 1. A terceira pessoa do singular do presente do indicativo dos verbos ter e vir não é acentuada. No entanto, os seus derivados recebem obrigatoriamente acento agudo na última vogal. Tem, vem. Retém, provém. Contém, intervém. O Juvenal tem já um endereço eletrônico e escreveu o e-mail que contém essa informação. O e-mail de que te falei provém de uma livraria e vem sem assunto expresso. A Luciana vem de uma escola técnica, por isso intervém muito nas aulas de educação visual. 2. A terceira pessoa do plural do presente do indicativo, dos verbos ter e vir e seus derivados, recebe obrigatoriamente acento circunflexo. Ele tem, eles têm. Ele detém, eles retêm. Ele mantém, eles mantêm. Ela vem, elas vêm. Ele intervém, eles intervêm. Ele advém, eles advêm. Exercícios. 1. Preencha os espaços com forma dos verbos indicados. Para nós, convir que todos os formandos saibam escrever e-mails adequadamente. Por isso, manter todos os computadores em condições de serem utilizados. Usamos fundos que provir de despesas administrativas para qualquer reparação e reter uma parte do valor das matrículas para esse fim. Nem todos usam devidamente as máquinas e isso advir do fato de não terem tido nenhum contato com computadores durante a sua formação anterior. Os que provir do ensino geral daqui do distrito têm bons conhecimentos porque se organizaram jornadas
para o efeito e muitos deles reter o principal e agora obter benefício dessas sessões. 2. A turma S do IFP de Chibouto-Twine recebeu da formadora Fernanda Oscar uma tarefa segundo a qual devia fazer um trabalho individual sobre o adjetivo da língua portuguesa e enviá-lo por e-mail numa data especificada. A turma fez o trabalho e, por acaso, selecionamos as mensagens que seguem. Leia-as tendo em conta as instruções dadas para o caso e que o e-mail deve ser formal. Verifique se estão bem e corrija as que apresentam falhas, incluindo falhas de língua. Atividade de grupo de 3 a 4 membros. De fatimasakur@ifpc.ac.mz para fernanda.oscar@ifpc.ac.mz. Fernanda Oscar. Assunto: boa tarde, doutora. Espero que de saúde esteja bem. Anexo o meu trabalho sobre substantivos. Fátima Sakur. derrungo.manuel@ifpc.ac.mz. Manuel Jungo. Para fernanda.oscar@ifpc.ac.mz. Fernanda Oscar. Assunto: senhora formadora, sou Fernando Jungo, seu formando da turma regular S, com o número 23. Tenho o prazer de enviar o meu trabalho sobre adjetivos conforme as orientações que nos deu na sala de aulas. Adjetivo e uma palavra que acompanha o nome para o qualificar ou atribuir características e, por isso, e variável em gênero e número para concordar com o substantivo que acompanha. Há alguns adjetivos que não mudam de forma. Isto e tem a mesma forma para o masculino e para o feminino. O adjetivo varia também em grau e eu vou falar do superlativo absoluto sintético. A maior parte das vezes, basta acrescentar-se o sufixo íssimo ao radical, como em bonitíssimo, altíssimo, saborosíssimo. Senhora formadora, peço desculpas, o computador que nos atribuíram não acentua. Muito atenciosamente, Manuel Jungo. De maimuna.cassamo@ifpc.ac.mz. Maimuna Cassamo. Para fernanda.oscar@ifpc.ac.mz. Fernanda Oscar. Assunto: envio do trabalho sobre os adjetivos Maimuna Cassamo. Estimada formadora, sou a Maimuna Cassamo da turma S. Por este meio e conforme as orientações que deixou, envio em anexo o meu trabalho sobre os adjetivos. Na expectativa de ter realizado devidamente o que pediu, apresento as minhas cordiais saudações. Maimuna Cassamo. Adjetivos Maimuna Cassamo. De dedinha 123 @ifpc.ac.mz. Adelaide Chaguala. Para fernanda.oscar@ifpc.ac.mz. Fernanda Oscar. Assunto: o trabalho que nos pediu. Oi, estou a enviar o meu trabalho. Beijinhos, meu trabalho. De Francisco Estudioso @chibouto-twine.ac.mz. Francisco Simba. Para fernanda.oscar
www.ifpc.ac.mz. Fernanda Oscar. Assunto: falta ao teste e trabalho. Bom dia, formadora. Sou aluno do segundo ano da turma onde você dá as aulas. Não hei de poder ir fazer o teste que marcaste para esta semana porque estou doente, com um problema no pé que eu parti quando estava a voltar de casa ontem, só daqui a uma semana, quando já consigo andar e não tenho muitas dores, mas eu vou enviar trabalho que nos pediste para fazermos na sala de aula e vou mandar aqui no correio eletrônico. Beijinhos. Vi. De Arlindo Pedro, @ifpc.ac.mz. Para Fernanda.Oscar, @ifpc.ac.mz. Fernanda Oscar. Assunto: trabalho. Trabalho sobre adjetivos. Escrita. Exercícios. Tendo terminado o estudo de e-mail, veja cuidadosamente o e-mail que escreveu no início, reescreva-o considerando o que, entretanto, aprendeu. Resumo. Um bom e-mail, seja formal ou informal, deve conter assunto, saudação, corpo da mensagem e despedida. O tamanho e o conteúdo dependerão da natureza da mensagem. O e-mail formal tem no máximo 5 parágrafos, com cerca de 5 linhas cada um. O informal pode ser mais extenso. No e-mail informal, podem usar-se emoticons, abreviaturas, mas no e-mail formal, tal está vedado, salvo se forem siglas relevantes e conhecidas. Difficile,